Olá, pessoal, estão ouvindo a gente, estão nos vendo? Mande aí, por favor, no chat, manda um alô aí, manda um salve, como é que vocês estão? E aí, Tudo bem com pessoal, tudo vocês? bom? Aí, Braga Mate, sexta-feira à noite, quarentena, ninguém tem porcaria nenhuma para fazer. A Leonardo, Volkov, grande Volkov, saudades de vocês. Karina, adivinha quem é essa Karina. Karina? Olha só, Agora eu sou a cadê? prima da Karina, né? Não é a Agora Karina você que é é a minha prima da prima. Karina. Fã demais dos dois. Pô, brigadão. Ah, Wilkinson. Pô, olha a galera toda aí. Piotr, hello. Kaique. Quem mais tá aqui, galera? Vão mandando aí só pra gente ver se Oi, estão ouvindo Camila. bem a gente. Seguinte, ó. A gente vai esperar aqui mais 2 minutinhos, tá? Então, 19:04 a gente começa, de verdade. Esperar a galera aí chegar. Tá aumentando aqui o número de pessoas assistindo a gente. Beleza? E aí eu passo aqui a bola para dona Elaine. O áudio está ótimo. Que bom que a internet ainda está funcionando, né? Nesse negócio de quarentena toda aí, senão a gente estaria muito ferrado. Mas tá Né? oscilando, viu? Tá. Hoje à tarde deu uma baleada aqui para mim. Deu uma baleada. E, pô, uma quarentena complicado, né? Tá difícil esse esquema. Salve o VPN. Deu rasteira na galera, caramba. Eu preciso ver essas notícias aí depois, Davi. E aí, Davi? Ah, pois é, né? Netflix disse que reduziu qualidade, eu vi isso daí. Então, aí eles falaram alguma coisa que iam baixar. Pô, eu tô pagando lá pra ter 4K. E aí eles também têm que baixar, né? O dinheiro. Fazer stand-up, pode crer, né? Ia ser bom, né? Aliás, a gente podia fazer uma live um dia aí, mas só de comentar aí as notícias, o mundo de tecnologia aí, as First besteiras. Level News. Fazer uma coisa mais à vontade, assim. Olha só, galera toda aí. Estamos, só para vocês terem uma ideia, estamos aqui com 60 pessoas assistindo aqui a gente. Pô, galera, mande aí um oi, quem não deu um oi ainda. E, pô, a gente teve mais de 200 inscritos hoje aqui, então, sensacional. Muito obrigado aí por todo mundo. Rafael Rinaldi está aqui, é isso mesmo? Olha, é isso mesmo? A Miriam. Olha Eu que vi a Raquel beleza. também. Nós dois estamos A em São professora Paulo. Adolfo. Ô, Adolfo, olha só. Nós dois estamos em São Paulo, eu estou aqui na Zona Oeste, aqui, quase São Paulo ainda, mas quase divisa com Osasco, estou aqui na região do Jaguaré. E a Elaine mudou de lugar, eu não sei mais onde ela está. Eu estava perto da sua casa antes, agora estou na Zona Norte, quase ali em Guarulhos. E trancado em casa, de quarentena, acompanhando as notícias. Olha só o Ainda bem que Gabriel tem aí também. internet ainda. Ah, Ainda bem. Gabriel. Ó, Bruna, eu vou ligar aqui teus slides. Bruna, Bruna? ou Elaine, Bruna. Tô vendo Bruna aqui na lista de atendis. Liguei teu slide assim. Bom, galera, então vamos começar. Deu aqui 19h05 já. Deixa eu apresentar rapidinho. A Elaine vai se apresentar com calma aí. Mas esse é um conteúdo super legal. Eu sou fã desse conteúdo, eu já vi várias vezes, eu já vi várias apresentações da Elaine. Eu gosto pra caramba o jeito que ela sintetizou um monte de coisa aqui legal. Então, eu sempre recomendo, na verdade, né? Eu sempre mando os slides dela, PDF e tal, e fiquei super feliz dela fazer esse webinar aqui com a gente. A Elaine trabalhou comigo na plataforma Tech aí por um tempo. Eu que fiz o processo seletivo dela, entrevistei a Elaine, olha só. E agora ela é como desenvolvedora na The Real Real. Elaine, fica à vontade, eu vou desligar aqui minha câmera e deixar você aí com o pessoal. Beleza, obrigado, Jorge. Foram aí dois anos como plataforma tech e esse ano com grandes novidades. Bom, vou começar aqui. Esse é um tema que eu gosto muito de falar sobre code review e foi um dos temas que a gente sempre abordava nos onboardings da galera dentro do time de engenharia da plataforma tech. Eu gosto de colocar essa foto para falar, se vocês lembram como vocês saíram, né, para quem é dev, para quem é da área de tecnologia, em que momento vocês falaram, essa área é para mim, né? Eu gosto de colocar essa foto de criança para lembrar tipo, de onde eu estava, para onde eu cheguei, quais foram as minhas referências, por onde eu passei.
Atualmente sou desenvolvedora de software na The Real. Eu tenho mestrado em Ciência da Computação, formada pela USP, no Instituto de Matemática e Estatística. Meus slides já estão disponíveis, eu preciso atualizar com essa versão, mas eu já tenho os PDFs por lá. E essa aqui é a minha fotinho versão empreendedora, no meu primeiro evento como mentora em Campo Grande. Por onde essa palestra já andou, né? Ela já passou pela Agile Trends, a DevConf, o TDC, o Guru, lá da Lovelace, em Curitiba. Agradeço ao professor Adolfo aí pelo convite, e na RubyConf, na trilha do Codamos. E qual que é a ideia, né, dessa palestra, dessa apresentação? A gente discutir um pouco dos desafios e das práticas de revisão de código, né? Então, começando pela definição, o que é o Code Review? É um processo que a gente verifica um sistema por meio da análise do código-fonte. E ela precisa ser realizada por humanos. E é basicamente você abrir o código-fonte, que é um texto, e analisar e ver se você entende ou não. E qual que é o objetivo, né? A identificação de defeitos. E se a gente olha para os processos que mais reduzem defeitos no nosso dia a dia, a gente consegue olhar e saber que a revisão de código consegue identificar cerca de 60% desses defeitos. E aí a gente começa a pensar, né, quais são os tipos de defeitos, quais são os tipos de bugs que esse processo pega, né? Normalmente a gente já tem o processo de QA também, que já identifica boa parte dos defeitos, dos erros de funcionalidades. E a coisa que mais me surpreendeu quando eu olhei esse texto foi que são defeitos. A revisão de código é uma ótima ferramenta para identificar os defeitos relacionados à evolutibilidade do código, que eles não são defeitos que não são identificáveis na fase de testes, né? O que é essa evolutibilidade? A capacidade de adaptação do seu código, do seu sistema ao longo do tempo, né? Como que ele evolui, como que ele incorpora novas features, como ele atualiza as funcionalidades existentes. E como que é essa evolução normalmente, né? A gente consegue sempre evoluir de uma maneira tranquila, a gente consegue sempre adicionar novas funcionalidades de uma maneira super fácil, né? Pensando assim, eu tenho 10 anos já como programadora, pensando em todos os momentos de carreira que eu tive, em todos os tipos de empresa, eu tive sempre essa sensação que era IFES em todos os lugares, pelo menos em algum momento, em alguma escolha, né? Pode ser a empresa que está começando, pode ser uma empresa mais estável, em algum momento eu tinha essa sensação de, vou ter que pôr um if aqui, e faz parte, né? Mas a gente tem que sempre pensar nesse tipo de decisões, né, o impacto ao longo do tempo, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o conceito de dívida técnica, que é quando a gente escolhe a gente toma uma decisão que a gente sabe que a gente vai ter que alterar no futuro, por exemplo, vou colocar um if aqui e lá na frente eu altero para tipo, um modelo de classes, subclasses e coisas assim, você adquire uma dívida, algo que você vai ter que pagar no futuro. E essas decisões, elas vão acumulando ao longo do tempo, né? E em algum momento você pode se sentir, tipo, ok, tá tudo pegando fogo, tá cheio de ticket de bug, mas tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo, faz parte, mas a gente tem que sempre lembrar de que coisas ruins podem acontecer se a gente nunca olhar para essa dívida, né? A gente pode chegar num momento em que a gente toma essas decisões rápidas para a gente agregar valor para o negócio rapidamente, mas de repente a gente se vê num cenário assim em que a quantidade de bugs é tão grande que a gente está mais abrindo ticket para corrigir erros que já existem do que adicionar novas features, né? E o Code Review, ele é a revisão de código, ela pode ser uma ferramenta, uma forma de ajudar a reduzir esse tipo de dívida, né? Esse tipo de problema. E uma parte interessante, dependendo de onde você incorpora esse processo, ele costuma ter um custo menor de mudança em relação à correção de defeitos em produção, né? Se a gente coloca, por exemplo, entre desenvolvimento e testes, o custo vai ser menor, né? Pensando em número de pessoas, em tempo, do que, por exemplo, o custo de uma mudança, alterar algo que já está em produção, né? Que teve toda a etapa de desenvolvimento que teria que voltar para a etapa
né, que foi de desenvolvimento para produção e teria que voltar para a etapa de desenvolvimento, né? Você teria todo esse custo acumulado. E aí pensando, né, voltando à questão do code review, ao custo a questão de ser um custo menor, ele também pode ter um impacto positivo na qualidade do software, né, no software como um todo, no sistema como um todo. Né? Quando a gente fala de qualidade, a gente está pensando em sistemas confiáveis, pensando em sistemas que funcionam corretamente, que são eficientes, que tenham performance, que sejam fáceis de manter também, né, a manutenabilidade, que agreguem valor para o negócio. Não adianta o sistema ser perfeito também e não ter nenhum retorno para o usuário ou para o negócio, né? E falando em code review, é pensar em impacto a longo prazo, não é só ver algo imediato. Às vezes você vai ver os benefícios ao longo do tempo. Então, definimos, entendemos o porquê, né? Como que é essa prática do dia a dia, normalmente? Como a gente faz um code review? Tem duas práticas que eu já trabalhei com, né? A pair programming full time. Estava lá 8 horas com outro dev junto comigo, codando 2 teclados ligados na mesma máquina, 2 monitores, né, para ter o mínimo de ergonomia. Mas exigia que a gente estivesse trabalhando ao mesmo tempo, a gente estivesse em uma sintonia muito grande. E às vezes a nossa sintonia era tão grande que até a cor da roupa a gente combinava sem querer. Não eram cores triviais, né? Eu sou de cinza e ele também. Não, de repente eu tava de rosa e a pessoa vinha de rosa também. Era um nível de sintonia muito curioso. E a gente tinha muita dificuldade de traquear as decisões ao longo do tempo também. Apesar de era no contexto de uma startup, a gente não conseguia entender direito, depois de um tempo, por que esse feature foi adicionado, né? A gente tinha muita rotatividade de devs também. E aí eu resolvi focar nessa apresentação no contexto de pull requests, que tem alguns benefícios, que tem essa carinha de o pull request ou merge request, dependendo da ferramenta que você está usando. Que tem essa carinha, né? Que é um documento que informa uma alteração. Ela tem o título, ela tem a descrição, você chama pessoas para revisarem. E ela é feita por meio de comentários, né? Então, a nossa interação, ela deixa de ser, por exemplo, no caso do pair programming, deixa de ser verbal para ser por texto. E é por meio é uma conversa, né? Essa ferramenta também é legal que ela permite comparar as alterações do código original com a alteração que está sendo proposta, né? Você consegue ver o diff, ver as linhas que foram adicionadas, alteradas, removidas. Mas por quê, né? Por que a gente usa esse tipo de ferramenta? Né? O que ela traz de benefícios? Né? Acho que é uma coisa que me marca muito quando a gente tem um contexto de uso de pull request bem feito, é que a gente consegue linkar a alteração do código, a transformação com o contexto de negócio. Por que aquele código foi inserido ali? Né? E a gente consegue também acessar o histórico das discussões, por exemplo, por que essa decisão foi tomada no passado? Né? De repente foi lá uma dívida técnica que a gente decidiu assumir porque tinha uma questão de risco, uma questão de prazo, N motivos a gente consegue ver esse tipo de discussão no pull request, pensando principalmente em pessoas na atividade de times e coisas desse tipo. Uma talk bem legal sobre essa questão de versionamento é essa daqui, a da RubyConf, a Branching Time, que ela traz a ideia principalmente de capturar o porquê, não o que está sendo feito. Né? Estou alterando o usuário. Não, por que estou alterando? Porque eu preciso adicionar um novo tipo de sign-in, por exemplo. E uma parte bem interessante também desses documentos é que ela permite a interação assíncrona e distribuída. Então, você não precisa estar ao mesmo tempo interagindo com as pessoas do seu time, e você pode estar em lugares diferentes, né? E pensando na nossa situação atual, questão de trabalho remoto, em questão de pessoas trabalhando em diferentes time zones, em diferentes horários, diferentes lugares, né? É uma ótima ferramenta aí para vir agregar valor para esse tipo de interação, né? Por favor, fique em casa se possível, né? E tem um outro lado também, que é a transferência que a gente acaba não olhando, né? Que é a transferência de conhecimento. A gente consegue exercer esse papel de mentoria entre os times de devs. A gente consegue, por exemplo, uma pessoa mais sênior interagir com uma pessoa mais júnior,
ou mesmo uma pessoa, né, que é recém-contratada, que não conhece os padrões de arquitetura, não conhece esse tipo de decisões, você consegue passar esse tipo de informação por meio de pull requests. Você também consegue dar visibilidade das alterações para os outros times. Por exemplo, você tem várias squads, cada um mexendo, várias pessoas abrindo vários pull requests no mesmo repositório. Você consegue informar essas mudanças para outras pessoas. E pensando um pouquinho mais, né? Tipo, quais são, né, entendemos o porquê, indo para o lado das boas práticas. Aí eu gosto de dividir em três categorias, né? Como pessoa autora, como pessoa revisora e como organização. Começando como pessoa autora, é muito importante a gente colocar um título explicativo, colocar a questão da motivação, né, o contexto do negócio. A gente pode também colocar uma lista de dúvidas e discussões prévias, de repente a gente vai fazer daquele jeito, e porque teve uma discussão já sobre arquitetura, já existe um planejamento que às vezes não está visível naquela alteração. É importante informar o resto do time, né? A parte legal também é colocar GIFs e screenshots das alterações, principalmente quando a gente está mexendo com front ou com algum um app mobile, né? É importante também ter mensagens de commits coerentes, não adianta estar falando, informando uma coisa e estar fazendo outra. De repente a pessoa está juntando uma refatoração gigante com só uma alteração de um valor dentro do contexto de negócio. Importante também colocar o código completo e testado e visar sempre em alterações pequenas, né? Não, acho que todo mundo já viu algum gifzinho falando, alguma imagem falando, tenho 5 linhas de código, chove comentários, tenho 100 linhas de código, parece bom para mim. Né? Se a gente quer agregar valor com essas alterações, com esse processo, é bom focar nesse tipo de recomendação. E uma recomendação bem legal que é me roubada aí dos princípios de Solid, o Single Responsibility Principle, né? O princípio da responsabilidade única. Não misturar uma grande refatoração com entrega de valor, com uma correção de bug, que uma coisa pode travar a outra e vai dificultar também o review. Às vezes a questão da correção do bug tá certa, mas a refatoração vai causar um impacto gigante e você bloqueia seu ticket, sua alteração por causa disso, né? E o que mais que a gente pode fazer, né? Uma coisa que eu vi ontem falando sobre pessoas que têm dificuldade de abrir um pull request por não se sentir tão seguras, pode seguir todas essas recomendações de fazer um checklist, meu commit é coerente, estou informando o valor de negócio, estou fazendo sentido, né? E adotar a prática de revisar seu PR, seu pull request. Você pode adicionar próprios comentários, que eu não estou tão confortável nessa decisão, alguém tem alguma sugestão. Lembra de marcar as pessoas, de pedir revisão. A gente pode entrar depois numa discussão sobre quem eu chamo para revisar. Né? Lembre de aplicar as alterações necessárias, né, de acordo com os comentários. Lembre sempre de responder os comentários de todo mundo. Que queira ou não, a pessoa investiu um tempo para revisar e acho importante um retorno. Né? E às vezes tem informações e pode trazer algum insight muito importante, né? Uma dica também é usar os templates de pull requests, né? A gente consegue, toda vez que você abre um pull request, você consegue ter um mínimo do que precisa. Quero uma descrição, motivação, como testar, que tipo de mudança está sendo feita, né? Tem algumas formas de fazer isso. Aí eu, como pessoa revisora, né? Eu, como pessoa que está revisando, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar se eu consigo identificar algum tipo de defeito, algum tipo de bug, seja a questão de a lógica está implementada errada ou, de repente, alguma outra coisa, né? A gente pode também sugerir soluções alternativas, sugerir refatorações, reforçar padrões de código e design, de repente a empresa tem algum padrão para ser seguido. A gente pode também validar a funcionalidade, se de repente o que o negócio está esperando está sendo refletido no código, às vezes não está, às vezes a pessoa ela não conhece o todo e acaba achando que é restrito àquela alteração que ela fez. Você pode validar esse tipo de coisa também. Você pode identificar problemas de segurança, de repente tem lá uma string, uma scaling injection. Pode, de repente, analisar os problemas de performance, os N+1 aí do Active Records.
Pode sugerir documentações, né? Lembrando que documentações não são comentários, são coisas diferentes, né? Coisa informando como usar o sistema, por que aquilo está sendo alterado, e outra coisa é só falar o que o sistema está fazendo, né? Me lembrava de validar a qualidade do código-fonte, né? De olhar para a questão, por exemplo, de se o código está legível, se está dando para entender se alguma forma, alguma melhoria que pode ser feita. Revisar um pull request é uma ótima forma de você conhecer novas funcionalidades, você conhecer partes do seu, principalmente em sistemas muito grandes. Aprender novas tecnologias, eu tenho aprendido bastante revisando pull requests dos aplicativos de iOS e Android. E consultar as alterações anteriores tem me ajudado bastante também nesse processo de aprendizagem. E aproveite também para compartilhar conhecimento e dúvidas. De repente você sabe algo que a pessoa não sabe, ou de repente você tem curiosidade, que nem no meu caso de estar aprendendo uma nova linguagem. Eu comento pull request tirando dúvidas também sobre coisas que fazem parte do meu aprendizado da linguagem, não necessariamente relacionada à alteração. E quais são os desafios, né? Porque parece ser um processo muito simples, muito trivial, né? Como a gente passa esse bastão, como a gente troca essa informação, né? E às vezes a gente precisa usar esse GIF, né? Nem sempre só ter o processo é uma forma de você conseguir reviews, né? Você conseguir dar visibilidade da alteração, conseguir fazer com que o fluxo flua, né? Oi, revisa meu PR, por favor. Então, como a gente dá visibilidade, né? A gente pode ter ferramentas para notificações de pull requests. Por exemplo, eu uso uma que é integrada ao Slack. A gente pode ter métricas de acompanhamento do projeto, né? Para quem usa Kanban, a gente pode ter algumas métricas relacionadas a isso. O Source Level eu sei que está com algumas métricas que o Jorge pode apresentar depois. E uma forma também de sensibilizar, a gente pode usar a questão de ferramentas para monitoração de bugs, né? Ver por exemplo, se a qualidade está aumentando ou caindo. E muitas vezes as pessoas falam assim, vou colocar mais um processo, mais uma etapa no processo de desenvolvimento, isso vai impactar o tempo de entrega, né? Eu fui fazer algumas pesquisas sobre isso e eu acho que um artigo... eu esqueci de comentar, mas eu gosto muito de relacionar a minha vida acadêmica, a questão de artigos científicos, com o meu dia a dia de desenvolvimento, por isso que tem assim, esse mix de artigos acadêmicos com o meu dia a dia de desenvolvimento, né? E olhando por exemplo, para esse artigo do Google, falando de como que é o fluxo de code review lá, informa que 70% das alterações do Google são integradas em menos de 24 horas após o pedido de review. Então, imaginando todo o impacto, né, das alterações do sistema do Google, quanto uma alteração errada, não, o quão crítico deve ser ao fazer esse tipo de alteração, foi bem chocante para mim saber que são integrados em menos de 24 horas. E aí tem algumas dicas bem importantes sobre esse processo, né? A questão são normalmente alterações pequenas, que é necessário só uma pessoa revisar, e normalmente nem tem comentários, é só uma autorização de integração, porque tá tudo certo. Aí isso para mim parece um pouco de mágica, mas olhando bem a fundo, na verdade é alinhamento, né? Mas se a gente consegue ter um time muito integrado, né, a gente consegue ter uma base de código que vai parecer como uma única pessoa escrevendo tudo isso, né? Essa talk do Patrick tem uma discussão bem interessante sobre isso, né? Se sua base de código parece ter sido escrita por uma única pessoa. Eu já cheguei a saber, por exemplo, uma variável aleatória no teste, quem tinha escrito aquele código ou não. Coisas muito simples assim. Uma coisa que é bem importante estimular nesse processo, né, é entender estimular o collective code ownership, né, que todo mundo é responsável pelo código, né, não é só uma pessoa que está fazendo alteração, né. Quem faz review também faz parte da construção da solução. O código é de todo mundo, né, e como a gente pode ir nessa direção, né, como pessoa, né? Independente do papel, se eu estou revisando, se eu estou criando um pull request, eu posso
eu preciso lembrar que o feedback precisa ser sobre o código e não sobre as pessoas, né? Se de repente tem um erro no código, não quer dizer que a pessoa... Né, não quer dizer que eu preciso julgar o valor de uma pessoa com base no código dela. Porque ninguém acorda e pensa, vou lá adicionar um bug e já volto. Não, a gente está ali para desenvolver funcionalidades, para resolver problemas. E nem sempre a gente vai achar a melhor solução, né? Por que não achar em conjunto? E apoie uma forma de estimular isso também, né? Apoie a participação de todas as pessoas do seu time. Não é porque alguém é experiente que não vai errar. Né? De repente, já ouvi pessoas falando que aquela pessoa é super sênior, ela não erra. Vou aprovar o pull request, né? E também não é porque você é iniciante que você não vai ter uma contribuição. De repente, uma pergunta, não entendi esse fluxo aqui, você pode me explicar? Vai mostrar o quanto aquele código não está legível, não está claro, né? Isso, e pode surgir alguma refatoração que ajude na manutenabilidade, né, no futuro. E outra forma também de ir nessa direção, né, adotar o uso de comentários explícitos e descritivos. Por exemplo, a pessoa comentou aqui só com emojizinho, né, uma tesourinha. E a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei, é para jogar fora minha alteração, né? O que eu fiz de errado? E no fim era só para pagar um espaço extra, né? Eu poderia ter colocado, tira esse espaço extra aqui, por favor. E comentários repetitivos sobre estilos de código. Elas podem ser facilmente substituídas por ferramentas de análise de código, né? Vamos usar os bots ao nosso favor. Você não precisa ficar comentando, tem espaço extra aqui, tem espaço extra aqui, tem espaço extra aqui. Vamos usar as ferramentas ao nosso favor, né? Eu uso bastante o Rubocop, que eu venho do contexto de Ruby. E bastante Source Level, estava na plataforma Tech, mas continuo fazendo propaganda. É um botzinho que te permite... não. O Source Level tem um bot que permite comentários sobre estilos, você consegue definir as regras e você não precisa mais ter o receio de ser a pessoa chata comentando sobre isso, né? Você reforça isso de uma maneira mais institucional. E lembrar também que quando a gente vai sugerir uma melhoria de design, a gente pode sugerir e entregar isso em outro pull request, né? A gente não precisa bloquear uma alteração só porque a gente acha que aquele código precisa ser melhorado urgentemente, né? Conseguir separar o que está entregando valor para o negócio, o que eu estou entregando valor para o sistema. E lembrar também que se tiver difícil chegar a uma conclusão, né? Às vezes a gente tem chuvas de comentários, chuvas de interações, lembrar de não se limitar à ferramenta de review, né? A gente tem aí outras ferramentas como videoconferência e podemos conversar presencialmente também, mas por favor, só depois da quarentena, né? Mas não esqueça de documentar as decisões e discussões que foram feitas offline dentro do pull request para manter o histórico, atualizar as outras pessoas que não participaram dessa discussão também é bem importante. E aí a parte que eu acho que vale para outros tipos de interação, né? Prestar atenção na sua forma de se comunicar, né? Nem sempre nem sempre é óbvio que um comentário ou um comportamento ele é prejudicial, né? Não tenha medo de pedir feedbacks, né? Peça feedbacks, né? Dê essa abertura para as outras pessoas falarem, isso aqui eu me senti um pouco desconfortável ou não, e leve feedbacks também para isso. Opa! Peraí. Travou aqui, gente. Aqui. E agora, né, o chapéuzinho ali de como organização que a gente, como empresa, que pode ser feito, né? Coisas muito simples, às vezes já ajudam nessa interação, né? Definir o número mínimo de critérios para aprovações. De repente, tem lá 10 pessoas revisando, mas o mínimo é 2 pessoas e você consegue mandar para a produção, né? Isso já reduz o número de blocos de gargalos no seu processo. E não esqueça também de olhar para o fator social, né? Esse estudo é bem interessante. É um estudo baseado no GitHub, mas eu vi muita correlação com o meu dia a dia de desenvolvimento, né? Que fala,
a gente tem, quando a gente revisa um pull request para ele ser aprovado, ele tem um fator técnico, né? Se eu tiver os testes junto com a alteração, ele tem 17% mais chance de ser aceito, né? Mas se a pessoa autora segue a pessoa responsável pelo projeto, não necessariamente elas têm um vínculo forte ali, né? Ela tem 187% mais chances do PR ser aceito. Existe um fator social, né? Algumas pessoas definem isso como merge buddies. Tipo, meus amiguinhos de merge, você aprova o meu, eu aprovo o seu e segue a vida, né? Tem que ficar atento a isso, né? Como organização ainda é bom recomendar, formalizar recomendações, criando guidelines, inclusive sobre aspectos comportamentais, né? Que a gente está falando de time, estamos falando de pessoas, a gente está falando de comunicação verbal, não verbal e escrita. E nessa parte eu entro num ponto um pouco não tão óbvio, né? Aqui no caso, buraquinhos não demarcados, né? Coisas que a gente não vê, né? São os comportamentos tóxicos. E o que são esses comportamentos tóxicos, né? São comportamentos que eles impedem inovações e ideias. Por exemplo, não, aqui sempre a gente fez assim, não vai dar para mudar. Eles promovem a cultura de não comunicação. Não, eu não vou falar com aquela pessoa porque ela vai me dar uma patada, ela vai ser rude, ela vai falar que eu tô errada. E tem um ponto. Normalmente isso acontece porque tem uma pessoa que centraliza essa informação, né? E essas pessoas, tipo, só aquela pessoa, só aquele dev sabe, aquela pessoa dev sabe aquela parte do sistema. E isso acaba colocando o projeto e o negócio em risco, né? Sem uma centralização de informação. O que acontece se acontecer alguma coisa com aquela pessoa? Ninguém mais vai conseguir mexer naquele sistema, né? E tem uma característica também de agressão, né? Agressão verbal, não verbal, escrita. Aí eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, como assim você não sabe isso? Isso que eu ouvi. Era uma piada, mas... como deixaram você entrar aqui? Vou ter que te explicar de novo? E isso pode ser, então, pode ser por escrito, pode ser por verbalmente, né? Mas o que esse tipo de interação agrega, né? Ela tem um tom negativo e se a gente olhar para análise de sentimentos em comentários, né, naquele estudo ainda do Google, a gente tem evidências de que comentários com tom negativo eles tendem a ser menos úteis. O que está agregando de informação? Na verdade, está me bloqueando a comunicação, a interação, né? Como eu posso evitar isso? A gente pode adotar algo simples, como faça reviews como seres humanos, esse post é maravilhoso com exemplos. Aí tenho uma inversão aqui, um trocadilho, né? O ask, don't tell. É só perguntar, em vez de dizer, né? Faça aquilo, faça isso. Não, você pode fazer isso? Algo assim? Aí vamos lá para os exemplos, né? É só trocar o tom. Testes não são importantes para você? Aí vem a pergunta num tom sarcástico, com julgamento pessoal. Às vezes a pessoa só esqueceu de adicionar o teste naquele pull request. Né? Não é algo recomendado. Ou então request changes que vem, esse PR não pode ser mergeado. Aí, ok, mas é uma opinião? Qual é a ação concreta que eu preciso fazer para ele ser mergeado? Ou eu aceito ou eu não aceito, e segue a vida, né? Não é um tom útil. Opa, tá travando aqui. Por que você não criou uma nova classe? A gente pode perguntar isso de uma maneira muito automática, mas a gente não percebe que tem um tom de julgamento pessoal, algo na linha, como você não pensou nisso, né? E tem outras formas a gente melhorar essa interação, né? Buscar comentar de uma maneira mais construtiva. Por exemplo, no caso lá de sugerir uma nova classe, né? Nem sempre você tem um contexto inteiro, então sugira. O que você acha de extrair essa lógica para uma nova classe? E justifique, né? Não mostra que não é só a sua opinião, não é só uma opinião, né? Acredito que vai melhorar a legibilidade e reduzir a complexidade. Aí, deixar claro que você não tem... Você pode não ter o contexto inteiro daquele processo, né? Lembrando lá, de repente tem uma decisão que não foi documentada, uma dívida técnica que vai ser contraída e que vai ser
vai ser resolvida na próxima sprint, por exemplo. Não sei se você já analisou isso, mas será que não vale a pena criar uma nova classe para esse caso? Tem um tom mais de sugestão, né, sem suposição. E quais foram os meus aprendizados, né, sobre tudo isso, principalmente vivendo aí por 2 anos em consultoria. Né, desenvolvimento de software tem muito a ver com cultura e comunicação, mesmo que a gente às vezes não olhe a fundo isso, né? E quando a gente começa a olhar para a cultura, né, o que a Chimamanda fala é que a cultura não faz as pessoas fazem a cultura. A gente não entra e tem uma cultura pronta, a gente só aceita e vai, né? A gente está transformando isso todo dia, a gente está criando, a gente tem a nossa parte nesse tipo de interação também. Somos responsáveis, é que nem o caso lá do pull request, quando a gente revisa, a gente faz parte dessa criação também, né? E uma forma de olhar como essa comunicação, como essa cultura, né? É você olhar para o seu time, como que é a interação, como que é a diversidade desse time, né? Uma experiência minha, eu vejo que diversidade ajuda a estimular a empatia e pode ajudar também a reduzir comportamentos tóxicos. Às vezes a gente vive na nossa bolha, a gente não percebe que a gente está reproduzindo comportamentos tóxicos. Às vezes pessoas diferentes ajudam a trazer esse tipo de visão. E pode impactar positivamente na inovação e lucro, quando a gente não tem somente um grupinho fechado de pessoas iguais, né? A gente consegue ter ideias diferentes, consegue ampliar os horizontes do nosso sistema e impactar a inovação e lucro. Tem esse estudo bem legal da McKinsey que fala sobre a questão de diversidade de gênero, né? Que quando a gente tem cargos de liderança, a diversidade de gênero, a gente tem 21% mais chances de resultados acima da média do mercado. E quando a gente fala de diversidade cultural e étnica em cargos de liderança, a gente consegue atingir até 33% mais chances de resultados acima da média. E a gente tem que olhar também não só para as pessoas, para o nosso time, a gente tem que olhar para o ambiente, nos fatores não técnicos. A questão de pressão, sobrecarga de atividades, experiência em contexto de negócio influenciam totalmente a qualidade do software e o dia a dia e influenciam o processo de code review também, né? O sistema, o software, ele vai ser um reflexo de todos esses fatores. Né, e não é só tipo, o software final, o código escrito também, né? A gente esquece que quando a gente escreve um código, a gente está se comunicando, né? É uma forma de se comunicar. E eu gosto de deixar como reflexão sobre isso, esse coach do Donald Smith, que ele é o pai da análise de algoritmo, né? Então, ele traz todo esse contexto de análise matemática aplicada a conceitos de computação, provas. E ele tem esse coach, essa linha de raciocínio bem legal, falando sobre a questão de se imagine criando indo para o lado da comunicação, né? Ao invés de a gente imaginar que a nossa principal tarefa é instruir o computador o que ele tem que fazer, né? Vamos nos concentrar em explicar para os seres humanos o que um computador tem que fazer. Então, vamos lembrar que a gente está conversando com outros humanos via o computador, né? Por isso que eu falo que Code Review é sobre cultura, é sobre pessoas, é sobre qualidade de software. Aí eu quero saber como que é o Code Review no dia a dia de vocês. Eu vou deixar aqui algumas referências que eu usei, né? Tem essa referência da Microsoft, a do Google, tem as práticas do Google documentadas também. Tem algumas coisas sobre refatoração, sobre melhorias de código. O livro da Sandy Martins é maravilhoso, principalmente para quem é de programação orientada a objeto, os livros do Uncle Bob sobre Clean Code, processos ágeis. Se a gente vai olhar para um lado de comunicação, acho que esses dois são os meus favoritos, Comunicação Não Violenta e Radical Candor, falando sobre a interação de pessoas, processos de feedbacks. E a questão de cultura, a questão de vieses, no Rápido e Devagar, traz bastante essa questão de o que é o nosso viés inconsciente. Sobre time, sobre disfunções em times, acho que esses dois trazem abordagens bem legais também. E aí eu deixo de curiosidade depois para ler esse artigo sobre o processo de code review usando um experimento de ressonância magnética. Ele é bem legal. Tem uma série de outros links e vídeos e podcasts. Eu adoro esse tweet da Roberta, ela trabalha
Stack Overflow. E ela traz essa discussão. A gente sempre precisa de code review. E é uma thread super gigante e com vários trade-offs sobre esse processo. Eu amo sempre que eu vejo, eu releio essa thread. E é isso. Eu acho que minha propaganda do meu grupo, do grupo que eu adoro participar. Esse ano eu estou na organização Rails Girls. Quem quiser falar sobre como aumentar a diversidade em times de desenvolvimento, o Rails Girls é um ótimo workshop para isso. A gente pode trocar uma ideia, pode me chamar no Twitter. E aí, um spoiler: eu vou estar no Elixir Brasil dando um workshop de introdução ao Elixir. Atenção que foi mudada a data, foi adiada para novembro, que não está aparecendo, mas é 28 e 29 de novembro. Quem quiser trocar uma ideia sobre isso também, toma aí. E é isso, muito obrigada. Batendo. E aí, Jorge? Bom, legal. Galera, fiquem tranquilos, a gente vai mandar os slides sim, inclusive com a gravação também aqui do webinar para vocês por e-mail. Bicho, o chat bombou aqui, viu, Elaine? Todo mundo mandando palminhas para vocês. Vou mandar. Eu deixei fechado aqui, eu não vi nada. Não, vamos passar para as perguntas. Só 2 recadinhos rápidos aqui. E aí, galera, vocês gostaram desse horário para o webinar? Ficou um horário legal aí? Mandem aí no chat. Foi a primeira vez que a gente fez nesse horário, quarentena, enfim, mandem aí suas opiniões também. Eu acho que ficou, parece que bastante gente gostou, eu tinha feito uma pesquisinha aí no Twitter também. Outra coisinha, antes de passar para as perguntas, quem quiser falar comigo sobre o Source Level, então a gente faz review automatizado, a gente ajuda bastante aí o onboarding de novas pessoas, padronização de pull requests, de revisão de código, e também métricas de processo para você acompanhar as equipes e tal. É só falar comigo, eu vou deixar aqui um botãozão aqui, conseguirem ver minha agenda aí, reservar uma agenda para. Estou vendo bastante gente de faculdades, de universidades aqui também. A gente tem um plano gratuito também para esse pessoal poder usar o Source Level, então é só vir falar comigo também, ou me mandar um e-mail, me mandar um tweet no @georgeguimarães, tá bom? Quem tiver perguntas vai mandando aí, mas vou fazendo as perguntas aqui que a gente já tem, beleza? Olha só, o Luigi comentou aqui como que a gente acha que essa visibilidade pode ser mais bem trabalhada, aquela visibilidade, aquele do team awareness e tal, como que essa visibilidade pode ser bem trabalhada, além de marcar outros times no pull request de um monorepo ou repos cross teams. Como que a gente pode trabalhar você comentou um pouco sobre essa visibilidade entre times, e aí, como você acha dicas para isso? Coisas que eu já vivenciei foram, por exemplo, o DevSyncs, que informava, eu vou trabalhar nessa funcionalidade, alguém pode me ajudar, e cada time tinha funcionalidades que eram, tinha um time que trabalhava mais que eram especialistas, né? Tinha um time que trabalhava mais com finanças, tinha um time que trabalhava mais com conversão, e nesse processo de syncs, eram syncs semanais, se não me engano, a gente reportava coisas que a gente ia fazer no futuro ou muito breve e tentava trazer esse outro lado. Uma outra forma também que funcionava comigo, né, lembrar que nós estamos falando só, no caso era um time presencial, eu ia lá fisicamente bater no squad e falar, então vamos trocar uma ideia, vamos sem um tempo. Atualmente estou trabalhando por remoto, e aí a gente usa as ferramentas de tipo Slack e Hangouts para trocar uma ideia. Falar, você tem 5 minutinhos para trocar uma ideia sobre isso. Tem ido nessa linha também, não só marcando, usando esses outros canais que são públicos. Legal. A Miriam fez várias perguntas, a nossa Miriam, querida Miriam. Vou mandar primeiro aqui, que é qual que é o nível adequado de informação para a gente incluir na apresentação dos pull requests. Ela comenta que normalmente ela gosta de deixar o contexto geral do código dentro do texto do pull request e entrar nos detalhes, não no pull request, mas nas mensagens de commit. Qual que é o nível adequado de informação, Elaine?
Acho que vou usar o clássico de consultoria, depende. Aprendi Aprendeu. esse skill aí na plataforma Tech, aprendi bem. Eu acho que depende, por exemplo, dependendo de como é feito o merge, se ele é feito com splash, se você vai deixar as mensagens de commit lá ou não. Tem esse contexto também. No time que eu tô atualmente, a gente coloca bastante informação nos tickets, então a gente limpa o ticket com o pull request e o pull request com o ticket. A gente consegue fazer esse tipo de tracking. Eu acho que eu sigo assim na linha do dar o contexto de negócio, vou dar o básico, tipo, por que eu estou colocando aquela alteração, não preciso mandar a textão. Vocês não viram, mas foram 200 e poucos, não, foram quase 200 slides, eu sou uma pessoa meio prolixa para algumas coisas. Mas acho que eu indo na linha de responder o porquê e, claro, mais informações em outro documento pode ser um bom caminho também. Beleza. A Miriam também perguntou depois, o que é indicado fazer quando entra uma refatoração no meio do fluxo do pull request? Abrir um outro pull request para mandar isso separado? Depende também. Depende da urgência, depende do modelo que o time trabalha. Acho que, idealmente, a gente consegue... se for uma refatoração sem um grande impacto, acho que isso for ok ir dentro junto com a feature, né? Se for algo que tem um impacto muito grande, tipo, que vai exigir outros testes de outros sistemas integrados, talvez valha a pena dividir isso em outra alteração. Que mais? Acho que é nessa linha. E o Volkov perguntou também como evitar que as discussões propostas nas revisões não se tornem threads infinitas que acabam dificultando a conclusão da alteração. Acho que, por exemplo, na recomendação do time que eu estou atualmente, né, do time de engenharia como um todo, usar as discussões sobre arquitetura, sobre design, sobre planejamento, antes de começar a codar, chamar os times, vamos trocar uma ideia, tentar antecipar esse tipo de discussão. Mas se de repente não está rolando, acho que uma coisa que funcionava muito para mim é tirar do momento online ali e para offline. Vamos marcar uma sync com todo mundo e vamos alinhar, vamos desenhar, vamos colocar os porquês, os trade-offs, fazer alguma análise nessa linha para promover o alinhamento, de repente pedir ajuda de alguma pessoa facilitadora, né, do time, por exemplo, time de ágil, alguma coisa assim. E tentar ir nesse caminho. Para mim, threads muito grandes em pull requests, tipo, recorrentes, né? Para mim é um sintoma ali de que algo não está funcionando tão bem cross-teams, né? Oh. Ou, às vezes, é só a pessoa que gosta de mandar textão também, às vezes acontece. Sempre rola aquela polêmica, né, em alguns pull requests. O Ricardo tá mandando aqui, a descrição do commit tem algum limite? Digo, pode 140 caracteres? Não sei dizer, eu sei que algumas pessoas adotam algum padrão, tipo, acho que era do Linux, se eu não me engano, ficava lá uma linha explicando algo muito curto, e depois quebrava em descrições, tipo, quebrava a linha e colocava maiores detalhes, mas não sei responder. Jorge deve saber mais. Olha, esse negócio de limite, eu antigamente era muito xiita com isso, falava, não, tem que ter 80 caracteres, não sei o quê. Eu digo que hoje em dia tem que ter uma mensagem clara no commit, cara. Se você está fazendo isso com 20 caracteres, ótimo. Se você está fazendo com 200 caracteres, poxa, tá ótimo também. E aí eu diria isso. A Miriam e o Gustavo, Elaine, perguntaram sobre qual a sua opinião, sua recomendação para fazer um bom uso do request changes na revisão do pull request, aquela funcionalidade do GitHub. Nossa, eu acho que eu raramente fiz request changes na vida, porque eu morro de medo de dar um request changes, a pessoa nunca mais fala comigo. Você acha que é uma coisa, você acha que é uma coisa um pouco mais agressiva fazer um request changes do que fazer um comentário ali no pull request? Eu acho que depende da gravidade. Por exemplo, se eu vejo que é algo que vai quebrar em produção, que vai ser algo crítico, aí eu daria o request change sem medo, já colocaria o porquê, já falaria
vamos, e já marcaria tipo um alinhamento, chama no privado, vamos resolver isso junto. Request changes são coisas que chocam algumas pessoas. Eu conheço um dev que estava abrindo um PR super simples, tipo, ele era um dev mobile, foi abrir um PR em Ruby, e tomou um request changes, e ele falou, nunca mais eu vou abrir um PR por lá. Eu acho que esse medo, essa interação vai depender muito de time para time. Tem time que super flui, e acho que é muito do contexto, como que é o contexto offline, né? Show. Acho que vai nessa linha. E tem uma pergunta aqui do Rafael, do Rinaldi. Elaine, qual que é a sua opinião sobre um documento de code guidelines mantidos pelo time? Ou seja, regra de formatação, princípios usados no desenvolvimento de software, boas práticas e guia de etiqueta para comunicação. A gente usava muitos. A gente tinha configurado os linkers nos sites da plataforma Tech, agora o Source Live eu consultava esses linkers, né? Então a gente foi uma parte mais automática. Guidelines, acho que funcionava bem para dentro do contexto que a gente estava, quando entravam pessoas novas, vamos consultar aqui como que é, que a gente resolve tal coisa, como que a gente, qual é o estilo que a gente usa no Rails, com if elses ou operações ternárias e coisas assim. Tinha um mínimo, mas não era nada muito verboso, que eu me lembre. Sobre a questão de comunicação, a gente sempre tinha uma apresentaçãozinha muito próxima dessa em relação à comunicação e tinha um mínimo de... A gente usava mais a conversa, a questão de fazer um onboarding legal para as pessoas novas do que algo muito mais formal que isso, né? E qual era outro? O que eu achava, né? Acho que tem que ter um mínimo. Por exemplo, no time que eu tô atualmente tem um mínimo, qual o mínimo de approves, qual o tipo de linter que eu vou usar, onde que tá, se eu devo abrir IPR como IP ou não, coisas assim. E mais nada muito mais longo que, sei lá, que 2 páginas de Notion. Só. Não, Notion não tem página, né? Mas algo não muito grande. Tem o fold do próprio monitor, né? Alguma coisa assim, né? Muito bom. É isso, Elaine. A gente terminou aqui as perguntinhas. Quem tiver mais pode ir mandando. Estamos ainda com, 54 pessoas aqui assistindo a gente. Daqui a pouquinho a gente termina, mas só para comentar, se você abrir o chat, você vai ver que a galera mandou vários parabéns para você, muito bom, conteúdo excelente. O Marcel recomendou no Twitter, excelente a apresentação, parabéns, sensacional, Elaine. O Daniel falou que esse fluxo que você comentou fez toda a diferença também na Vindi. Tem uma galera da Vindi aqui assistindo a gente. E é isso, galera. Deixa eu ver. O Everton mandou aqui vários links aqui sobre as threads lá do kernel do Linux. Galera, muito obrigado aí por participar. Ouvir a gente aqui conversando sobre Code Review aqui às 8 horas de uma sexta-feira à noite, né, que a gente poderia estar aí curtindo aí, jantando, indo aí no happy hour aí com os amigos, com a família, né, e a Juliana disse que aqui, ó, só vim pro lanche, pro pit dog, saudades de um pit dog. Ótima forma de aproveitar uma sexta-feira de pandemia. Realmente, cara, complicado essa situação, né, o que a gente vai fazer agora, né? Ainda que eu não senti tanto baque, porque eu já estava full remoto, mas é meio desesperador pensar que antes era uma escolha ficar em casa, agora é uma obrigação, né? Eu tô sentindo falta dos restaurantes aí, né? Os restaurantes, eu sempre gostei de sair de casa para isso, é complicado. Tem que ter mais um webinar, a gente está pensando em, enfim, nossa frequência aí é todo mês tem um webinar, a gente está pensando em aumentar um pouquinho nessa frequência e inclusive fazer algumas coisas diferentes. Os que a gente fez era bem esse formato aqui, palestra, a gente está pensando em fazer alguma coisa mais em formato mesa redonda, até para aproveitar que está todo mundo em casa
e a gente, exatamente por causa da quarentena, aumentar um pouco aí e discutir mais alguns assuntos e tal. E aí nem faz com apresentação, faz uma coisa mais live mesmo, porque esse nosso software aqui, inclusive, eu consigo chamar um de vocês aqui para apresentar e fazer aqui a participar com vídeo e áudio, igual eu e a Elaine aqui. Então, a gente quer fazer alguns aí. Quem tiver sugestões aí pode mandar para a gente também. E é isso, comunicação não violenta. Uma boa comunicação é essencial. Mostrar que o review é sobre o código e não sobre as pessoas é fundamental. Deixa a coisa do pessoal de lado. Isso é fundamental, deixar que o review é sobre o código, mas é sempre difícil, né? A Elaine comentou aí, porque você tem aquele sentimento de que o código é difícil separar, né? Às vezes, quando você está lendo, às vezes alguma coisa, especialmente em formato texto, que você está lendo ali que aquele feedback ou aquele comentário é sobre o código e não sobre a pessoa que escreveu, né? Como tudo na vida, né? É sempre às vezes complicado você dar um feedback, às vezes não é da pessoa, é do que ela faz, mas é difícil separar essas coisas, né? Acho que o Comunicação Não Violenta e o Radical Candor são dois livros que a Elaine comentou aí, acho que eles tratam bem sobre esse assunto aí. Aí entra naquele lance, por exemplo, lá da sugestão de uma nova classe. Às vezes é uma coisa tão normal do dia a dia de estar conversando, mas a gente não vê que, às vezes, a forma como a gente pergunta, a gente traz um julgamento, um viés inconsciente, né? Que às vezes não está claro. E esses dois livros são bem legais para falar sobre isso. É isso aí. Bem, galera, eu acho que a gente vai terminando por aqui. Elaine, muito obrigado por estar aqui. De novo, curto muito esse material que você trouxe para a gente. E valeu por estar aí na quarentena. Aí é bom sempre falar com pessoas, né? Então é bom ver você, ouvir você. Muito bom. Eu que agradeço. Foi meu primeiro webinar, né? A gente já tinha combinado antes da quarentena até, mas foi muito legal. Fiquei um pouquinho nervosa, como vocês puderam ver, mas deu tudo certo. Mais ou menos nervosa que numa E palestra, no evento. eu acho que eu fiquei mais nervosa porque eu não tinha o feedback. Eu fechei o chat, aí, o chat estiver legal, mas e deu umas travadas, apesar que em eventos também trava a apresentação. O chat né? eu recomendo Mas foi fechar, legal. porque eu fiz a minha com o chat aberto, distraiu bastante. Ah, o Rachel tá aqui também. Olá, Rachel. E E Raquel. mas é complicado mesmo com o chat. Mas é verdade, não tem esse feedback das pessoas te olhando, né? O que pode ser uma boa, dependendo se a pessoa é um pouco mais envergonhada. Bem, galera, se cuidem aí. Davi também, aí eu tenho uma boa noite, pessoal. Fiquem em casa aí, protejam os mais velhos, protejam as outras pessoas, fiquem seguros. E obrigado novamente aí para todo mundo, para a Elaine. A gente se vê no próximo aí, gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.